Pois é, rapaziada, paramos no goleiro do Vasco. Sim, muita correria. Vocês sabem, clássico é clássico. Mengão jogou para tentar ganhar. Mas o Vasco da Gama veio com uma proposta diferente. É a segunda vez que eu venho aqui no canal para poder falar de uma coisa que eu tenho observado em jogos do Flamengo contra alguns clubes. Um jogo de futebol é mesmo que um jogo de xadrez. E quando você tem uma proposta de lançar algo, o seu adversário, ele também já tem um equilíbrio diferente para tentar bloquear suas ações. E é isso que eu vi o Vasco da Gama fazer com o Flamengo. A bola não entrou por uma questão de capricho, mas como também no jogo, tá, pessoal, contra o Internacional, o Flamengo também teve essas dificuldades. Contra o Central Córdoba, o Flamengo também teve essas dificuldades. Eu vejo que alguns jogadores do Flamengo entram meio que sem vontade. Sim, é o meu ponto de vista. O Michael, ele não foi aquele jogador que a gente costuma ver ele jogando. Para falar a verdade, desde que o Michael voltou, ele tem sido uma dúvida. Os que entram dão o seu máximo, mas parece que a equipe não consegue reagir diante de um outro time que também tem uma proposta parecida. A proposta do Flamengo foi atacar o Vasco da Gama, fazer a mesma coisa que conseguiram fazer contra o time do Juventude. Só que não funcionou. Felipe Luiz colocou os jogadores que ele coloca, habituais, e eles não conseguiram gerar o desempenho necessário para uma vitória. O jogo foi lá e cá, bola na trave, os goleiros trabalharam muito, o jogo foi muito equilibrado, como eu disse para você. Clássico é clássico. E quando é clássico, você sabe, não dá muitos gols. Uma coisa também, pessoal, que é muito importante de se observar é a questão de não ver o Juninho. O Juninho não foi escalado, tá? Não entrou também. O Pedro entrou, tá? Que é sem dúvida o jogador da posição. Juninho foi para o banco, que o Pedro voltou. Mas eu acredito que o Flamengo precisa de mais. O Flamengo precisa de mais. O Felipe Luiz, ele precisa estar atento a isso que eu estou falando. Contra algumas equipes, esse tipo de futebol que o Flamengo está usando pode não levar ele à derrota, mas também não deixa ganhar. Eu vejo o Flamengo um time que não chuta, apático. Muitas vezes o Flamengo quer entrar com bola e tudo. Eu vi, depois que o Pedro entrou, inúmeras vezes eles fazerem chuveirinho dentro da área, mas não era uma jogada combinada e nem habitual, até porque o Pedro ficou muito tempo sem jogar, os jogadores ainda estão devagar, tentando aí se entrosar com o Pedro novamente, e o Pedro também tentando se entrosar com o time. Mas eu vi uma repetição de jogada no lado do Flamengo, para o Pedro dentro da área, jogadas incansáveis que não davam certo. Então o Flamengo passou a sofrer contra-ataques do Vasco. E o Vasco, né, ele veio para se defender e contra-atacar. E vi uma sensibilidade muito grande na zaga do Flamengo. Flamengo, mais uma vez, ficou com a zaga exposta. O Vasco teve mais chances do que o Flamengo. O Flamengo não jogou nessa partida. O Flamengo não jogou. E Bruno Henrique? Bruno Henrique, não sei como está a cabeça dele, mas me pareceu que ele está focado na equipe, mesmo com todos esses problemas que ele tem vivido, mas é necessário que esses jogadores entendam que às vezes você chutar, como o jogador do Vasco chutou uma bola na trave do Flamengo, como é importante. Dali por diante, eu senti que o Flamengo se assustou. Sim, foi naquela jogada ali que as coisas mudaram. O jogo se igualou, o Vasco ganhou terreno e o Flamengo se encolheu.
Sim, o Flamengo não foi aquele time ousado, o Flamengo não foi aquele time que jogou contra o Juventude, aquele time que ganhou confiança. O Flamengo, por outro lado, me desculpe a toda a massa flamenguista, mas eu tenho que falar. O Flamengo perdeu a confiança. Foi isso que aconteceu. Quando aquela bola bateu na trave, o time do Flamengo todo notou que o Vasco estava bem preparado para poder receber o time do Flamengo. É isso que está acontecendo. Se os jogos em casa, o Flamengo não está conseguindo marcar, ele tem um desempenho muito maior quando está jogando fora. Só que o Felipe Luiz, ele precisa observar que alguns jogadores não estão no seu máximo. Jogadores como o próprio, como diz o nome do rapaz, De La Cruz, Michael, não estão no seu nível normal. Você bota o De La Cruz no meio do campo, o De La Cruz, ele tá assim, uma jogada, outra, aparece. Eu vejo muito o De La Cruz recuperando bola. Eu acho que ele é, sem dúvida, um cara muito esforçado para poder recuperar a bola. O Michael só fica na ponta, não entra para dentro, com dificuldade para entrar para dentro, dificuldade para poder fazer o drible. Isso é uma coisa que são pontuais. A zaga do Flamengo trabalha muito bem, mas quando o meio de campo não funciona, Gerson continua carregando a bola e não solta a bola. Tá, pessoal? Ontem eu vi isso novamente. Gerson carregava muita bola e não solta a bola. O Gerson, ele tem uma função de pegar a bola, carregar e levar para os atacantes. Ou até mesmo ele tentar chutar de longe. Mas quando chega na área, a bola vai para lá, a bola vai para cá, a bola vai para lá, a bola vai para cá. E o outro time recupera a bola e sai no contra-ataque muito rápido. Então, o Felipe Luiz, ele precisa ver isso. Ele precisa ver que alguns jogadores do Flamengo, na intenção de querer fazer uma boa jogada, acabam fazendo jogadas que pesam muito para a equipe. O Gerson carrega a bola, se ele perde, o time que está todo descendo fica para trás, é difícil. Ontem eu vi o Vasco pegando a zaga do Flamengo desprevenido, os jogadores abismados correndo atrás dos jogadores do Vasco, coisa que não aconteceu contra o Juventude. Então, quando o Flamengo pega uma equipe melhor preparada ou bem preparada para receber ele, o Flamengo tem uma surpresa desagradável que ele não consegue desvencilhar. O Flamengo às vezes vai jogar com alguma equipe sem saber a preparação que essa equipe está pronta para recebê-lo. Afinal de contas, um time que dá 6-0 no Juventude, a próxima equipe que for receber o Flamengo, com certeza vai dar a vida, vai fazer tudo para não tomar gol, vai fazer tudo para poder não perder, e foi o que o Vasco da Gama fez ontem.